Bom dia, chat. Nossa, deu uma travadona aqui. Você viu na transição? Vocês estão bem, gente? João, fala alguma coisa pra ver se tá saindo seu som. Fala alguma coisa pra ver se tá saindo meu som. Tá saindo o som do João. Vocês estão bem, gente? Eu, você e o Zubumafu, exatamente. Infelizmente, o soundboard do tio não funciona pela minha stream, né? Então vocês vão ter que colar no canal deles pra ver ele apertar os botão. E Nossa, hoje a gente... Zubumarofa, cara. Você já viu Zubumarofa, exato. Eu, você e o Zubuma... os caras falando em autotune, né? O Zubumarofa. Os caras falando em autotune e o Zubumafu só pedindo drogas, cara. É muito, muito belo, muito belo. Então é isso, eu, você e o Zubumarofa. Gente, hoje a gente vai começar o Pororoca de hoje já pedindo perdão pros camaradas do tio. Porque hoje a gente vai, como disse o Daniel Furlan pro Thiago Santinelli, os cara nem disfarça. Os cara nem disfarça. E o que a gente vai não disfarçar hoje? Hoje a gente vai fazer praticamente, você que é um consumidor do conteúdo do Tio Verso, hoje a gente vai fazer Vacilo News. E, tio, pra quem não sabe o que é Vacilo News, traga a luz pros desiluminados. Vacilo News é um spin-off do Decréptos, onde a gente pega as notícias mais absurdas que a gente acha o que é marcado e faz pequenos comentários sobre elas. E hoje a gente tava conversando aqui e tem uma foto, né, gente? Tem uma foto que na hora que a foto aparecer na tela, vocês não estão emocionalmente preparados pra foto. Eu vou pôr a foto primeiro porque ela é muito boa. Mas, gente, do que a gente vai falar hoje? Eu já vou direto pro tema, porque isso aqui não tem precedentes, cara. Deixa eu ver se tá certo a câmera aqui. Tá. Não, e a gente tem que contar o outro detalhe, né, cara, que você virou pra mim e falou assim, porra, tô a fim de falar daquele experimento da cidade ANCAP. Eu falei, porra, beleza, eu tenho um vídeo aqui. Aí eu mandei o vídeo pro Ian, ele me mandou um texto, eram 2 cidades ANCAPs diferentes. São as duas, adivinha em qual país do mundo são as 2 cidades, gente? Eu só quero que vocês imaginem. Pra mostrar aqui do que a gente tá falando, ó. Tá cortado aqui, mas é a cidade que se tornou feral. Eu quero ver se eu consigo abrir essa imagem. Eu quero que vocês admirem essa imagem, gente. E assim, é muito irônico, né? Porque o termo feral em inglês é muito usado pro feral children, né? Para as crianças ferais. Criança feral, é verdade. Um subnicho de literatura bizarra e de vídeos bizarros, que são as crianças que foram criadas por animais. É o Mowgli, é a ideia de Mowgli. Mas assim, para além do Mowgli, tem de fato, né, toda uma galera para além do Mowgli e do Tarzan, que são as crianças ferais. Né? E normalmente as crianças ferais têm muita dificuldade de sociabilização depois. Né? Então tem toda uma piadoca aqui de como que os ANCAPs, né? Inclusive, a criança feral mais famosa é o Victor de Aveyron. E tem um filme do... Qual que é o nome do filme, João? Você já viu esse filme? Não, cara. Que é um filme sobre esse caso, que é um caso real, né? De um naturalista francês que encontrou esse menino, né? Encontraram esse menino e o naturalista ficou estudando ele. E aí ele escreveu um livro sobre esse menino, que ele batizou de Victor de Aveyron. Ninguém sabe o nome do menino, tipo, o menino não era verbalizado, né? E é um caso, acho que do século XVII. Cara, quem era o maior especialista brasileiro em crianças ferais é o Zaro, que era do satirismo, tá ligado? O Zaro que fazia... Sim. Criança feral brasileira eu nunca vi. Mas eu conheço esse caso francês do Victor de Aveyron. Todos os casos de crianças ferais, cara. Inclusive eu já fui na casa dele e costumazmente ele e a esposa dele estavam vendo documentários sobre crianças ferais, cara. Isso é que é um interesse... Ele é a esposa, encontra alguém que te ame desse jeito, né? Exatamente, cara. E tem um filme do Truffaut que é sobre o Victor de Aveyron, que é todo o processo do... Basicamente inspirado nos textos que esse naturalista escreveu sobre esse menino que foi encontrado. E ele já tinha, sei lá, seus 11, 12 anos e foi criado no mato, né, na floresta. Mas aqui, o que a gente está observando? A gente está olhando uma cidade na qual as pessoas estão convivendo, ou talvez não convivendo muito bem, né, com ursos. Por quê? Porque isso aqui é o experimento ANCAP da cidade que terminou em urso. E hoje a gente vai ler
essa cidade libertária aí, que imediatamente quando eu vi que terminou em urso, eu falei, isso aqui é muito coisa do João. Cara, e assim, pra surpresa absoluta, total e irrestrita de ninguém, né, velho? Sim. Quem poderia imaginar que um experimento de uma cidade ANCAP daria errado e degringolaria em 13 segundos, né, cara? E é um dos, né? Porque o João mandou outro experimento, outra cidade que era Eu ANCAP. mandei um outro, cara, que puta É que... basicamente BioShock. Você jogou BioShock? É Você isso, já- cara. se você já jogou BioShock, era o que o João me mandou, tá ligado? Não, e o pior de tudo é que o outro rolê que eu mandei pro Ian era um rolê que primeiro teve na mão dos hippies, mas sim. depois foi tomado pelos ANCAPs loucos e os ANCAPs decidiram fazer esse um território livre para o tráfico de drogas malucas. É o Slab City, alguém falou aí no chat, o Slab Que é o City, Slab exatamente. City. Exatamente, Slab City, cara. Meu amigo, que porra é aquilo? O cara? documentário é bizarro. Inclusive os documentários daquele cara que você mandou, que é o Ruhi Chenet, lá, é muito Sim, legal. São muito, muito bons. A Ele, gente não ele vai... é uma espécie de Louis da nova geração, né? Na minha geração tinha o cara da BBC que tinha um nome francês, Louis não sei o que saía viajando nos lugares malucos pelo mundo. Luiz de Luiz, né? E agora tem esse cara. Ele é o da nova geração, ele é o Jonatas. E aí ele vai, tipo, passei não sei quantos dias na cidade mais fria do mundo, passei não sei quantos dias no lugar mais quente do mundo, ele vai lugar mais poluído do mundo, ele tem esses... Louis Theroux, obrigado. Louis Theroux. A gente vai ler esse texto aqui porque o outro é muito longo. A maior parte dos textos que a gente encontrou são por conta do lançamento de um livro sobre esse experimento que chama A Man Walks into a Bear. Que, assim, pra quem fala gringo, é uma piada muito... Uma piadola muito boa que é de A Man Walks into a Bar, né? Sim. Um homem entra num bar, mas aí um homem... um homem... E não entra num urso, ele se depara com um urso, né? Encontra com. Ele estava caminhando não em direção ao urso, porém urso. Sim, porém urso. Ele se deparou com... Um homem se depara com um urso, mas é uma piada com um homem entra num bar, né? Uma trocadilho. Tio, nos empreste a sua aveludada voz. Cara, com alegria, velho, porque... Puta que pariu, cara. Nós temos aqui a Elizabeth Austin no Washington Monthly. E assim, cara, eu quero só fazer um leve comentário sobre Slab City, cara, que eu ainda tô traumatizado de Slab City, cara. É muito foda, porque o cara chega lá, encontra um maluco qualquer que mora lá, e o cara é mó gente boa, velho. O cara é muito gente boa, muito doce, sabe? Ele tá tomando a cervejinha dele muito doce e tal. E aí, você curte viver aqui? Não, eu odeio viver aqui. Como assim? As pessoas aqui são horríveis. Elas queimaram a minha casa do nada. E isso é a primeira cena do bagulho. E você fala assim, não, como assim, cara, queimaram a sua casa do nada? Aí você fica pensando, porra, se pá, esse maluco tinha alguma treta, rolou alguma coisa. Não. Ele conversa com mais 4 moradores, todo mundo fala. Eles tentaram queimar minha casa do nada. E eles falam que tem um hábito de roubar carro, levar pra Slab City e queimar o carro, assim, só porque sim. Só pra fazer a festa do Mad Pra fazer uma Max, festa, assim. E a galera, aparentemente, um queima a casa dos outros enquanto eles estão dormindo lá dentro. É uma coisa muito episódio de South Park, assim. Velho, enfim, né? Bem, aparentemente o libertarianismo é tão ruim na prática quanto na ideologia, Sim. né? Falava o quê? Os libertários assumiram o controle dessa pequena cidade. Não terminou bem. Um novo livro mostra as consequências preocupantes da experiência antigovernamental de Grafton, New Hampshire. Eu gosto, né, que para fazer uma experiência antigovernamental eles tomaram o governo de uma cidade. Enfim, não falaremos sobre esse tipo de contradição, né? Só sonhos, Ian, só sonhos. Mas não tinha imposto, então é livre, né? Sim, essa claro, é a ideia dos caras. Claro. Em roubo é posto, né? Em roubo. Pelo próprio título do seu livro, fica claro que Matthew Hongoltz Hatlin vê sua história como uma grande piada. Conforme ele descreve, a libertarian walks into a bear. É melhor, né? Um libertário. Um libertário, um libertário. Um libertário. Um libertário se depara com um urso. Conta a estranha, mas verdadeira história de Grafton, New Hampshire,
uma pequena cidade que se tornou o centro de uma colisão entre ursos, libertários, armas, donuts, parasitas, fogos de artifício, impostos e uma unidade de lhama furiosa. Ô, bicho, eu estou comprando este livro no Libgen hoje. Por favor, cara. Recebidos, hein, gente? Recebidos. A Libertarian Walks into a Bear. Eu preciso desse livro na minha mesa até o final do dia, cara. O livro, o seu primeiro, é baseado num artigo animado, publicado em 2018 na The Atavis Magazine, sobre uma tentativa de tomada política da pequena cidade de New Hampshire por um grupo heterogêneo de libertários e sobreviventes de toda a América. Enfim, vários malucos se reuniram. É um outro jeito de falar vários maluco. Vários malucos se reuniram e falaram assim: vamos tomar uma cidade e destruí-la para sempre. O objetivo declarado era estabelecer o experimento social mais ousado da história americana moderna. Projeto Cidade Livre. Cara, isso me lembra, eu não sei se você falou sobre isso na época, João, do experimento que fizeram também do Cruzeiro Libertário. Sim. Que os caras tentaram construir o Cruzeiro Libertário e eles descobriram que o mar também pertence aos estados, tá ligado? Eles não conseguiram encontrar nenhum lugar que não tivesse um estado que governasse, sabe? Ai, esse é o livro. Velho, pelo amor de Deus, cara. O que eu acho mais legal, cara, é que se tem uma coisa que sempre dá certo, é coisas que são vendidas como o não sei o que mais ousado da história. O superlativo, né? Não é como se toda vez que alguém vendesse uma ação, uma coisa qualquer, com esse negócio de o mais ousado, o melhor da história, sempre fosse um golpe e sempre desse errado. Né? Ali a gente tem uma capinha do livro, né, Ian? Você mostrou a capinha do livro? É. Né? Tá aqui, ó, o libertário encontra um urso, se depara, conspiração utópica para libertar uma cidade americana e alguns ursos, por Matthew Rongold Hetling. O próprio autor, ele tá tipo, urso, sabe? Acabou em urso e eu vou fazer com que você saiba muito bem que acabou em urso. O seu esforço foi inspirado pelo Free State Project, uma organização libertária adjacente fundada em 2003 com o objetivo de dominar New Hampshire e transformá-lo num pequeno paraíso, provavelmente antigovernamental. Depois de mais de uma década de persistência, o projeto convenceu 20 mil revolucionários com ideias semelhantes a assinarem o seu compromisso de se mudarem para New Hampshire e finalmente forçarem o Estado a cumprir o seu lema: viva, livre ou morra. Aí vem os parênteses maravilhosos. Apesar do apoio prometido... Agora que eu li os parênteses. Apesar do apoio prometido, só 1.300 signatários realmente se mudaram. Outros 3.000 já eram residentes de New Hampshire. Então a gente teve um aproveitamento de 25%. Caralho, os caras assim... tiveram 20 mil assinaturas e no dia da festa ninguém colou fantasiado, tá ligado? É tipo isso, cara. Apareceu só algumas pessoas. Infelizmente, no dia só compareceram os ursos. Os ursos eram definitivamente libertários, né? Gente, a gente tá lendo aqui Argentina em 2025, tá? Pois é, eu me lei na hora do Liberdade Carajo lá. O sucesso político do projeto atingiu o pico em 2018, quando 17 dos 400 membros da Câmara dos Representantes de New Hampshire foram identificados como livres. Livres. Staters. Embora todos, exceto os dois, fossem republicanos registrados. É o Kogos, velho. É o Kogos sendo libertário e se registrando lá pelo partido do Bob Jeff pra... PTB, é isso. Pelo PTB.
Que é o libertário Todos monarquista, eles né? são livres e apartidários, porém no MBL você tem que entrar no Democratas. É assim que Sim. funciona. Eu preciso descer tudo pra ele traduzir pra... Senão ele não traduz. Cara, vai ficando cada vez melhor, né, cara? As aspas Aqui, ó. e os comentários, os porém, são sempre os melhores, O né, cara? apesar de todo do apoio prometido, só apareceu 3 caras, é muito bom, velho. O afiliado Freetown Project voltou sua atenção para Grafton em 2004 por causa do seu pequeno tamanho. Cerca de 1.200 residentes. Ou seja, o que eles pensaram? Eles pensaram, como essa roça é pequena, se a gente mudar todo mundo pra lá, a gente ganha a eleição. Uhum. E de sua longa história como um paraíso para manifestantes fiscais, excêntricos e rabugentos generalizados. Ou seja, Provando a tese do vários malucos, né? a cidade de Grafton tinha um slogan: se murar vira circo, se murar vira hospício, se polona vira circo. Esse era o... E que manifestantes fiscais, que ele traduziu errado aqui, né? Isso aí provavelmente são pessoas que sonegam impostos. É evasão fiscal isso aqui, né? É evasão fiscal. É o cara que grita que em roubo é posto. É. Então ele se muda pra um lugarzinho pequeno no interior, toma uma terra qualquer e vive como um poceiro maluco. Menino nabo comete evasão fiscal, como diz aquele joguinho. Exatamente. É isso. Os líderes do Projeto Cidade Livre perceberam que poderiam arquitetar um ponto de inflexão libertário, trazendo algumas dezenas de novos crentes verdadeiros e colaborando com os doloridos residentes. Ao longo da década seguinte, os Freetowners conseguiram unir força com alguns dos contribuintes mais rígidos da cidade para aprovar um corte de 30% no orçamento de 1 milhão da cidade ao longo de 3 anos. O orçamento de 1 milhão da cidade. O orçamento da cidade era 1 milhão. Eles se uniram para tirar o orçamento da cidade, tá? Reduzindo gastos desnecessários em serviços municipais como iluminação pública, combate a incêndios, estradas, reparos e reconstrução de pontes. Eles se uniram para poder fuder e prejudicar a cidade. Eu adoro a ironia do cara do desnecessários como iluminação pública. Ai, meu Deus. Gastos desnecessários como combate a incêndios, cara. É por isso que o povo de Slab City gosta tanto de Slab City, porque eles são tudo os malucos que gostam de tacar fogo, tá ligado? Sim, o combate a incêndio definitivamente não chegou lá. Os caras são só arsonist, sacou? Eu esqueci em português, como é que é o cara que é viciado em jogar fogo? Eu não sei se tem uma palavra pra isso, que arsonist é incendiário, né? O cara que comete incêndio criminoso. Eu não sei se tem uma palavra pra isso. É isso, os caras são viciados em tacar fogo. Piromaníaco, obrigado, piromaníaco. É que existe a palavra pyromaniac também em inglês. Arsonist é outra coisa, mas enfim. Velho, os caras basicamente são piromaníacos criminosos. É piromaníaco, é. Combater a não piromania. Mas, eventualmente, a liderança da Cidade Livre dividiu-se e o movimento aleatório fracassou. Desde então, o orçamento municipal recuperou-se para 1,55 milhões de dólares. Talvez porque o não combate a incêndio e a não reconstrução fez com que as coisas caíssem e ter que reconstruir do zero é mais caro. Sei lá. E que as pessoas não conseguiam andar depois das 6 na rua porque não dava pra enxergar porra nenhuma. E talvez, cara, isso seja um cautionary tale e esse negócio de não ter luz tem a ver com os ursos. Caralho, eu tô olhando lá na frente. O João já tá enxergando o horizonte. Como é que a gente chega no... Vai colocando na cabeça de vocês, gente. A gente vai chegar em urso. Como é que isso... Quando que isso entra na história? É esse que é meu ponto. Eu acho que os ursos começam junto da duplinha. Não iluminação pública e amor por incêndios. Talvez alguém tenha incendiado uma floresta próxima. Esse é o melhor texto que eu já li na minha vida, cara. Mas mesmo que a tomada libertária em grande escala da pequena Grafton pelos Freetowners nunca tenha se materializado totalmente, eles atiçaram as chamas, perceba, Evair, de uma cultura comunitária que priorizava a liberdade individual acima de tudo.
Quer o indivíduo buscasse a liberdade de fumar maconha ou alimentar diariamente caixas de donuts para os ursos locais cada vez mais... Você errou, João. Você errou e eu estou muito feliz que você tenha errado. Os caras traíram o urso com donuts, velho. Os caras atraíram os ursos, dando fast food pros ursos. E eles criaram o hábito dos ursos virem buscar donuts. Donuts. Apolo falhou, graças a Deus. Eu tô muito feliz. É a pior experiência pavloviana de todos os tempos, Ian. Se você toca o sino, o urso vem buscar o donut. Donuts. Zé Colmeia tá como, né? Por que chora guarda florestal, né, cara? O grito de guerra libertário de ninguém me diz o que fazer. Que é um grito muito semelhante ao grito de crianças de aproximadamente 3 ou 4 anos, né? Abafaram todos os outros debates políticos, pelo menos temporariamente. E os resultados da sua mentalidade cegamente anti-governo e anti-autoridade foram ao mesmo tempo preocupantes e previsíveis. Não foi previsível, não. Não foi previsível, não. Eu discordo. A gente sabia que ia dar merda, a gente não sabia como. Exatamente, é isso. Mas a previsibilidade é essa, vai dar merda. Sabe? Aí depois você passa de novo onde o pessoal tá apostando e fala: quem apostou em ursos comendo donuts? Ai, caralho. Humboldt Heutling apresenta a experiência de Grafton como uma divertida história de personagens rurais coloridos e ursinhas estranhamente inteligentes. As visões políticas malucas dos Freetowners, como suas roupas excêntricas... Gente, quem viu o Burning Man sabe que roupa que esse povo usa. O libertário é Burning Man ou Experimento Libertário, né? Né? Quem viu qualquer vídeo do Burning Man sabe como é que é o senso de moda da galera. Suas picapes enferrujadas e seus elaborados pelos faciais apresentam-lhe oportunidades aparentemente ilimitadas para mostrar sua própria inteligência. Falando nisso, João, quando você mandou o documentário lá da Slab City, eu li o primeiro comentário, o comentário mais votado. E era assim: os Estados Unidos é incrível, porque um cara que não tem emprego, não tem casa, praticamente mora como um indigente, consegue comprar uma picape nos Estados Unidos. Aí eu pensei, ele comprou sim. Ele comprou a picape. Eu tenho certeza absoluta que ele comprou a picape. Com dinheiro. Tenho certeza. Se tem uma coisa que... Com certeza não trocou essa picape roubada e suja de sangue por metanfetamina, Ian. Que fique muito claro. Não. O que a galera mais... A economia de picapes é gigantesca na Slab City. Tenho certeza Vamos só lembrar que o mesmo cara que comprou a picape é o cara que, quando questionado o que você faz, do que você vive, ele respondeu: no próximo verão eu vou vender os meus sais mágicos. E aí o cara olhou pra ele com uma cara de que... O que são os seus sais mágicos? E ele falou: eu fico andando com o meu casaco até suar, aí eu recolho todo o meu suor e queimo ele até só sobrar a testosterona e a ureia. O João não inventou nada do que ele acabou de falar, tá? Porque eu vi o documentário, o cara real... E foi nesse momento que eu vi que, tipo... Realmente a gente tava num episódio do South Park, tá ligado? É isso, cara. É isso, né? Então, assim, é fumar sais mágicos até o urso aprender a comer donut. E eu tenho certeza que ele vendeu os sais mágicos e a testosterona e comprou a picape. Eu tenho certeza absoluta. Os Estados Unidos é fantástico, né, João? O padrão de consumo lá é altíssimo. Nossa, maravilhoso, né, cara? Você viu, né? Você tem que dormir armado com o olho aberto porque eles põem fogo em todas as casas. Sim. Certamente, o autor não está sozinho ao encontrar motivo de diversão na divertida cesta de deploráveis... Calma, mano. Na cara não, velho. Pelo amor de Deus, que violência, cara. Né? No incrível exército de Branca Leone reunido em Grafton. Há anos que repórteres especialistas optam por se concentrar no estilo
e não na substância política da crescente direita libertária. Isso é verdade, isso não é nem mentira o que ele tá falando. Essa é uma crítica muito real. Repetidamente, lemos histórias de caipiras vestidos da cabeça aos pés com roupas maga, curvados sobre talheres lascados em lanchonetes sujas, empunhando biscoitos para limpar o resto do molho de salsicha dos seus pratos enormes, enquanto proclamavam veementemente que impostos são roubo e investiam contra o Estado babá. Ao escolher fotografar esses peixes vermelhos, brancos e azuis em um barril, Ron Hetling está em muito boa companhia. Mas, se o autor não tivesse ela tá criticando, cara. Mas, se o autor não tivesse escolhido sarcasmo em vez da substância, o seu livro poderia ter servido como um conto de advertência peculiarmente oportuno. Porque os princípios filosóficos conflitantes que impulsionam essa história são centrais para a compreensão da política americana hoje. As diferenças entre os vagabundos libertários que se mudaram para Grafton e a equipe do Cato Institute, financiado por Koch, são principalmente de alfaiataria. Caralho! Eu não sei o que é Cato Institute. Cato Institute é um think tank gigantesco, tá? O Cato Provavelmente Institute, de ideias liberais, de economia liberal. De ideias liberais e bem libertariazinhas, sacou? Então, são irmãos, na verdade, né? O Cato Institute os Koch são irmãos, né? Ele foi fundado, o Cato Institute, na década de 70 pelo Charles Koch. Depois o outro irmão dele entra com ele, um outro maluco que eu não lembro, e um cara, Ian, que eu não sei se você já ouviu falar, chama Murray Rothbard. O Rothbard, ele fez parte desse think tank, entendi. Sim, é o think tank de Washington. Então é o libertário por essência mesmo, assim. Né? Enfim, né? Os caras resolveram colocar Rothbard à prova. Olha no que deu. Né? O urso número 3 vai te emocionar. Top 10 ursos de Grafton, né? O 8º vai te emocionar. Isso. E os tristes resultados da experiência social maluca de Grafton estão agora a ser repetidos nas comunidades americanas todos os dias. Slab City mandou abraços. Slab City. E o cruzeiro ANCAP lá. Sim. Se parece indelicado criticar um escritor por se permitir rir enquanto ele avança com dificuldade em uma história que basicamente se resume a visões fundamentalmente divergentes da política tributária, considere o capítulo em que Ron Hetling arrasta o seu leitor para uma discussão, em última análise insatisfatória, sobre a dinâmica política da França-Tunísia ocupada. No capítulo, ele faz referência ao trabalho French Occupied Tunisia. É a da Tunísia ocupada pela França. Ele traduziu errado. No capítulo, ele faz referência ao trabalho do professor da Universidade de Oxford, Daniel Butt, um notável estudioso do colonialismo. Em sua discussão sobre o trabalho acadêmico de Butt, Ron Hetling distorce brutalmente suas frases para produzir as frases butthead, butt clean, butt crack e butthole. Olha que diabolicamente atrevida. Ele tá fazendo... João, quando é que a gente virou nessa esquina? Isso aqui não alcança mais, cara. A gente tá, de repente, numa crítica da forma como o autor distorceu um estudo sobre colonialismo porque o sobrenome do estudioso era Butt. Basicamente o autor tava fazendo várias piadas. Butt, pra quem não sabe, é bunda. É bunda, Né? Então é tipo, cabeça de bunda, limpar o cu. Cu. Rego e cu, Cu, sacou? Então, assim, é isso. Né? Só que o que me aparenta aqui? Que ela tá puta porque, na real, era pra ter uma crítica social foda, só que ela tá puta que o cara tava ocupado demais rindo. Sim. Mas eu não sei quando é que entrou o colonialismo e a ocupação francesa da Tunísia, sabe? É porque, aparentemente, tem um capítulo do livro aonde ele nos mostra 2 residentes discutindo sobre as políticas da ocupação colonial da Tunísia. Então, assim, papo lúcido. Eu quero ler esse livro e eu só consigo imaginar
2 residentes de Grafton, obviamente é um urso comendo um donut. Sim. Discutindo. O outro é o integrante do Burning Man. A política colonial da França na Tunísia sob o prisma do libertarianismo rothbardiano. Sobre o prisma da política tributária, né? O autor essa aqui é a repetição, né? É do negócio pra chamar a atenção, né? Olhar. Entendo. Não, olha, entendo. Olha, entendo. Snark é para os repórteres o que o salmão é para os ursos. Eles prosperam. Eu nunca vou cansar disso, velho. Eles prosperam com ele e muitos não conseguem sobreviver sem ele. Mas, na minha época de reportagem criminal, nosso editor municipal costumava rejeitar quaisquer tentativas do segundo ano de injetar piadas em pequenas histórias de crimes estranhas, perguntando: isso seria engraçado se acontecesse com você? Bota a mão na consciência, né, irmão? Para de se zoar. Se fosse tua família, seu filho da puta, você queria o trocadilho com a morte do seu tio, seu arrombado? Para de zoar, os caras sofrendo de urso, você tá indo dando risada, pô. A priorização crônica do estilo em detrimento da substância por parte de Rongold Hatlin questiona seu julgamento e diligência jornalística em vários pontos do livro. Ela ficou putaça com o livro, velho. Putaça, cara. A mulher tá putaça. É uma moça que escreveu? É, uma mulher, Ela tá putaça. Ele encobre levemente a condenação de um personagem, caralho, em 129 acusações de pornografia infantil. Não, isso é muito sério, gente. Essa coisa de liberdade restrita e libertarianismo, essas coisas que já eram experimentos em certos espaços da internet mesmo, sempre desembocam em extremismo político e pornografia infantil e crimes sexuais. Sempre. Né? E mais tarde compara o preocupante influxo de criminosos sexuais em Grafton. Quem imaginaria quem diria, que no né? paraíso dos ANCAPs ia virar um safe haven, ia virar um paraíso de criminosos sexuais. Não poderíamos imaginar. De 8 para 22 em 4 anos, com uma queda igualmente desconcertante nas taxas locais de reciclagem da pequena cidade. Então é mais lixo e mais pedófilo. Ou seja, mais lixo, né? O lixo que se acumulava, o humano também. Sim. Mais tarde, ele ri sobre um homem encontrado em circunstâncias questionáveis com um pré-adolescente. Deve ser uma pré-adolescente, né? Porque não tem, em inglês não tem... Não tem o gênero aí nesse caso. Que foi pedido para sair de uma maneira indelicada, envolvendo um taco de beisebol empunhado de forma muito visível. Esse autor, ele tem critérios questionáveis, né? O autor do o homem, o libertário encontra o urso. Até porque o cara conseguiu ir pra lá pra... o cara... Então, o cara... Ele, é o único livro dele, lembra? Que é o único livro dele. Levanto essa questão não apenas porque sou uma mãe do meio oeste que não gosta de abuso sexual infantil, mas também porque Rongold Hatlin não menciona que a pedofilia e a pornografia infantil são questões profundamente cismáticas para a comunidade libertária americana. Sim. Mais ou menos. Não, é cismático no debate, né? Porque sempre quando se fala de liberdade restrita, sim. o primeiro ponto que surge é esse. Os caras falam, você quer liberdade restrita? Liberdade de cometer pedofilia? Não, mas aí eles entram com aquelas coisas filosóficas que tem pouco rigor, do tipo, seu corpo é sua propriedade privada, a propriedade privada é natural, etc, etc. A gente já viu o Rafa vai vir com a citação, tá? Mary J. Howard, uma das principais candidatas à indicação presidencial do Partido Libertário em 2008, escreveu. Meu Deus. Eu li a primeira frase. As crianças que participam voluntariamente... Nenhuma criança participa voluntariamente. Nenhuma. Em absolutamente momento nenhum. Nenhuma. Em atos sexuais também tem o direito de tomar essa decisão. Não é uma decisão. Não é voluntariamente. Mesmo que isso seja pessoalmente desagradável para nós. Se você teve coragem de escrever e defender isso, não é desagradável para você. Algumas crianças farão escolhas erradas, assim como adultos fazem ao fumar e beber em excesso. Quando proibimos a pornografia infantil, os preços pagos pelas crianças artistas aumentam
aumentando os incentivos para os pais usarem as crianças contra a sua vontade. Artista. Eu Bicho. não. Venham ursos, comam todos. Cara, os ursos foram pouco. Tudo que os ursos fizeram foi pouco. Tudo que os ursos fizeram foi pouco. Tudo. Que venham mais ursos. Em 2008, o Partido Libertário recusou-se a votar uma resolução que pedia aos estados que aplicassem vigorosamente as leis existentes contra a pornografia infantil. Para a surpresa de... 0 ninguém. pessoas, né? O autor adota uma abordagem igualmente alegre, brincalhã, eu imagino que deva ser, né? Joyful deve ser. Joyful, alguma coisa assim. Em seu relato sobre o estabelecimento de um retiro de verão pela Igreja da Unificação em Grafton no início da década de 90. Um longo episódio que reforça sua representação de Grafton como um imã esquisito de proporções nacionais. Deve ser Bizarre Magnet, né? Imã de bizarrice, né? Imã de maluquice. Na verdade, existem inúmeras aldeias neste país onde líderes religiosos entraram na cidade e proclamaram: este é o lugar, independente de este lugar já estar ocupado por não crentes. Os conflitos resultantes entre os habitantes da cidade e os fiéis invasores podem ser mortalmente graves. Quando o guru indiano Bhagwan Sri Rajneesh fundou uma comuna de Rajneesh. Que é o que depois trocou o nome pra Osho, que tem o do Wild Country até no Netflix. Fundou uma comuna de 2.000 seguidores no condado rural de Wasco, no Oregon, na década de 80, por exemplo, a resistência do grupo às leis de uso da terra alimentou uma campanha de terror contra os residentes locais. Os membros do grupo envenenaram centenas de pessoas no condado a pulverizar a bactéria salmonella em saladas, e os líderes da comuna visaram o assassinato de funcionários estaduais e municipais, enviando um comissário do condado ao hospital com um caso potencialmente mortal de envenenamento por salmonella. Isso tudo aconteceu, tem no documentário do Netflix, gente. Isso tudo por conta de um monte de hippie branco rico estadunidense que seguia um cara que era fugitivo da Índia, que é esse Rajneesh. O cara era fugitivo, tá? Por isso que ele tava nos Estados Unidos. Que tinha essa pinta de guru salvador do não sei o quê, mas colecionava Rolls Royces. Uhum. E aí essa galera branca, rica estadunidense gastou uma grana filha da puta pra construir uma cidade do zero e terminou nisso, né? Eles violando as leis e gente da comunidade envenenando membros da Câmara Municipal. Com o detalhe que se você for em qualquer livraria até hoje, é só procurar por Osho, que vende muito, tá? Sim. E ele trocou o nome pra Osho justamente porque ele estava sendo investigado pela polícia. A troca de nome pra Osho foi justamente pra não ficar vinculado com esse episódio. Novamente, seria engraçado se isso acontecesse com você? Eu tô começando a concordar que ela tá puta não é à toa. Ela tem muita razão pra tá puta. E ainda bem que a gente pegou esse texto, viu, João? Porque nos outros a gente não teria tido essa... Porque nos outros é tipo, lhama, incêndio, urso, não imposto. Ela falou assim, não, paraíso de pedófilo. Essas deficiências e muitas outras semelhantes ao longo do livro diminuíram a narrativa de Hongold's Hetlin, mesmo em tempos normais. Mas hoje, mais do que nunca, não há nada remotamente divertido num grupo de extremistas equivocados que conspiram para assumir um governo e impor as suas próprias opiniões perigosamente excêntricas a uma maioria involuntária e despreparada. E é esta realidade que faz de A Libertarian Walks into a Bear uma dolorosa oportunidade perdida. Caralho, ela destruiu o maluco. Ela arregaçou o livro, Com a história de Grafton, Hongold's Hetlin recebeu o personagem americano em uma fazenda de formigas. Essa aldeia da Nova Inglaterra entrelaça os fios mais significativos da nossa história. Aversão aos impostos, fervor religioso, veneração da liberdade individual e uma veia profunda de rabugice, tudo contrabalançado pela nossa crença igualmente poderosa de que estamos numa missão dada por Deus para estabelecer neste continente uma brilhante cidade na colina.
Cara, como ela teve coragem de falar da Herrenvolk Democracy americana aqui, cara. Tá? Tô impressionado. Eu tô impressionado com a capacidade dessa mulher que escreveu isso e da capacidade dela de olhar pro próprio povo e falar essa verdade. Não, achei fantástico ela relacionar. Nossa, o texto é o melhor possível. Ela relacionou o que aconteceu em Grafton com os mitos fundadores estadunidenses. Sim, que é a ideia desse Herrenvolk Democracy. Para quem não sabe isso é um termo criado pela própria historiografia estadunidense, que depois o Losurdo vai tornar esse termo famoso, mas esse termo não é do Losurdo, esse termo é da historiografia estadunidense, né? Herrenvolk não está em alemão à toa, significa povo escolhido. Sim. Né? Democracia do povo escolhido, por quê? Porque é uma democracia que não é tão democrática assim, que é uma democracia que não é para tanta gente assim. É para quem é mais verde. É uma democracia que convive muito bem com escravidão, com morte, com todo tipo de coisa. Em Grafton, encontramos um microcosmo da constante tensão americana entre Don't Tread on Me e Pluribus Unus, cara. Caralho. O que é Pluribus Unum? É Pluribus Unus, e todos em um só. Né? Que é um dos logos. Não sei se tá no brasão de armas dos Estados Unidos. É um dos logos que tá no brasão de armas dos Estados Unidos, né? E o Don't Tread on Me. O Don't Tread on Me é da... Não pisa na minhoca. Não pisa na minhoca, né? E é isso, mas o Et Pluribus Unum é exatamente isso, né? De muitos de todos em um só. A galera tá falando que tá na moeda isso aí. Tá na moeda, mas tá no brasão também. Tem um brasão americano, que era um brasão antigo, que tinha o Et Pluribus Unum. Isso também. É latim, imagino. É latim. Pluribus é de todos, né? E de unidos, todos um só. Entendeu? Não é um só, é um. É o numeral 1. Entendeu? Enfim, resumindo, né? Você pode juntar esses dois lemas em um único lema, né? Que Dora Aventureira nos trouxe, que é Raposo não pegue. Raposo não pegue. Certamente não se pode culpar um escritor por não ter previsto os detalhes específicos do presente desastre. Por essa altura no ano passado, nenhum de nós poderia ter previsto que um vírus novo e em rápida evolução iria desencadear uma pandemia global ceifando centenas de milhares de vidas, nem que usar uma máscara para prevenir a infecção seria visto como uma declaração política. Mas o teste de um grande escritor ou de um grande editor é a capacidade de olhar profundamente para um conjunto específico de circunstâncias e extrapolar a partir delas, avaliar o presente e depois dar um salto de fé para uma visão profética do futuro. Na experiência de Grafton, vemos claramente o caos que pode ser criado quando uma parte significativa da comunidade rejeita as restrições do governo, da ciência e da própria noção de comunidade. Foi em 2020 isso aqui. Foi em 2020. Né? E lembrando que é isso, né? Não é só o problema com o governo, é o problema com o governo, com a ciência e com a própria ideia de seres humanos vivendo juntos. Sim. É a negação da própria humanidade. Segundo nós, marxistas, a própria ideia libertária de supremacia individual é a negação da condição humana. Enquanto escrevo isso, mais de 159 mil vidas americanas foram sacrificadas às falhas do governo em quase todos os níveis. Vamos lembrar que isso chegou a 1 milhão. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos esse isso aqui é 2020. De 1 milhão, tá? E a recusa de milhões de americanos em restringir o seu sentido de liberdade pessoal e submeter-se a inconveniências relativamente breves para proteger os seus vizinhos e suas comunidades. É de partir o coração pensar em quanto mais vidas serão perdidas devido à Covid-19 quando essa revista for impressa. Quando a gente está lendo, basicamente o número é 7 vezes maior. Ela nem imaginava o nível que ia chegar. Ninguém imaginava, né? Isso é o que acontece quando campanhas de propaganda financiadas maciçamente, vamos lembrar do think tank aqui do menino Rothbard, levam um grande número de americanos a perder a fé no nosso sistema de governo. Isso é o que acontece quando essa perda de fé leva uma oposição cega à tributação. Isso é o que acontece quando os serviços públicos e as infraestruturas públicas são sistematicamente privados
de recursos em nome da responsabilidade fiscal. E é isso que acontece vergonhosamente quando aqueles que são mais capazes de reconhecer a ameaça e soar o alarme optam por tratar a política local como uma espécie de evento desportivo de baixo risco para pessoas fora de forma. Cara, que texto impressionante, assim, eu não conhecia nem essa revista, essa Washington Daily, acho que é o nome. Monthly, isso, Washington Monthly. Cara, que coisa espetacular eu que fiquei foi impressionado esse texto dela, com... A mulher mas fez uma crítica que é Ela não deixou espetacular. ponto sem nó. Deixa eu ver o nome da autora que o pessoal perguntou. Elizabeth Austin é o nome dela. Elizabeth Austin. Olha agora, cara. Hoje estamos todos morando em Grafton. No meio da pandemia, a sensação era essa mesmo. Exércitos de ursos raivosos vagam pelas nossas ruas, arranhando as telas das nossas janelas e rangendo os dentes para os nossos filhos, enquanto o telefone toca sem resposta no Departamento Estadual de Pesca e Caça. A antiga igreja da vila está em chama, mas alguém cortou os pneus do único caminhão de bombeiro da nossa cidade e os hidrantes, sem manutenção há uma década, secaram. Cara, eu tenho que atender aqui, que é o telefone aqui, 2 palitos. Eu tô procurando sobre a autora. É que esse nome é muito comum, então tem muita gente com esse nome. Ah, mas tem um link sobre ela aqui. Writer in Strategic Communications, Illinois. Será que ela é essa aqui? O nome é muito comum, então é difícil de achar. O nome do documentário é Slab City. Deixa eu escrever aqui. Slab City. Ah, o documentário do guru indiano é Wild Country. O público do Dessa Letra não é tão grande na Twitch, mas é grande no YouTube. É Slab de lápide mesmo, exatamente. Ah, alguém achou aqui o artigo da Wikipedia? É ela mesmo. Não tem muita informação sobre ela aqui, não. Aqui não tá dizendo muita coisa. Mas eu achei o texto de um senso crítico raro para um estadunidense. Vocês sabem do que eu tô falando. Tô de volta, Ian, desculpa. Imagina. Tava procurando sobre a autora, mas não tem muita informação sobre ela, não. Só a credencial de onde ela trabalhou, em qual jornal e tal, em qual época, mas não... Espetacular o texto, cara. Não, é muito bom mesmo. Fiquei impressionado com... Eu tava até falando pro chat. Não é tão comum a gente ver esse nível de senso crítico de um jornalista estadunidense. Não mesmo. Aterrorizados, imploramos ajuda aos nossos vizinhos, apenas para ouvirmos que o Senhor nos protegerá, ou que o cataclisma nas ruas é apenas um castigo pelas nossas falhas morais ou pelos nossos erros políticos. E tudo isso está a acontecer porque uma grande e discotente minoria de americanos memorizou obedientemente a lista de declaração dos nossos direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade, sem perceber que esses direitos só podem existir dentro do contexto do contrato social.
né? É aquela gente perdoa, né? É, o não, progressismo difuso No- dela. nós marxistas não pensamos assim, mas não é incomum esse pensamento, não é nada demais. Né? Um conceito do iluminismo tão profundamente familiar aos pais fundadores que, tragicamente, eles não consideraram necessário mencioná-lo. Né? Por quê, Ela né? tá pensando como uma liberal de esquerda, digamos assim. Né? É isso. No momento, estou em quarentena autoimposta com meu marido em uma pequena cidade de Michigan, longe de nossa casa. Nossas queridas filhas, ambas adultas, estão a milhares de quilômetros de distância na Califórnia. Faz quase 7 meses que não os vemos. As vemos e nos meus momentos mais sombrios pergunto-me se algum dia estaremos todos juntos novamente nessa vida. Estamos separados hoje e provavelmente assim o estaremos durante longas semanas e meses, anos, porque milhões dos meus concidadãos americanos não se mostraram dispostos a sacrificar nenhum pingo da sua aparente liberdade pessoal pela maior consideração daquilo que devemos uns aos outros. E não é engraçado. Nada disso é engraçado. Não é nada engraçado. Cara, é foda porque eu acho que ela lê a história dessa cidade libertária no momento da pandemia doeu pra caralho, né? Porque a gente tava sentindo, eles principalmente estavam sentindo na pele o resultado prático dessa negação da humanidade que é o individualismo extremo. E assim, velho, olha o que Essa os festa virou um malucos... enterro, é. Essa festa virou um enterro. E assim, olha o que os malucos fizeram, né, velho? Gente, eu não consigo mais achar engraçado. Tá, urso continua sendo engraçado, mas... O urso continua, o urso continua. Mas aí eu acho que a conclusão é... os ursos não fizeram nada de errado. Tudo que os ursos fizeram foi legítima defesa. Né? E assim, eu tô lendo a outra reportagem, que é a reportagem que traz Deve ser uma entrevista com o cara, né? dados. Não, tem uma que traz alguns dados da cidade, tem 3 parágrafos aqui que eu acho que resume. Deixa eu pegar aqui. Posso só ler a do G1? Ah, do G1, sim. Eu tenho a do G1 aqui, que é Você quer que eu te mando no Discord? O experimento libertário que... Aqui, ó. Redução do orçamento municipal e revogação de um conjunto de regras provocam um declínio notável dos serviços públicos na pequena cidade americana. Vai descendo. Vai chegar uma hora aí, uma invasão não tão silenciosa. Uma invasão não tão silenciosa. Os novos Graftonianos logo começaram a ter a sua presença sentida. Aqui é o pessoal falando, né, dos caras que estavam chegando e tal, e tentando. Olha só, esses parágrafos agora, a partir desse embora. Embora eles tenham fracassado nas tentativas de retirar a cidade do distrito escolar. Caralho. Né? Porque gente, a educação é pública nos Estados Unidos. Né? E que lembrar também que essa ideia de não pode deixar que eu educo os próprios filhos em casa é o paraíso do ataque sexual e da predação infantil. É. Não é à toa que teve Não é tanto pedófilo mudando pra lá, tá? Embora eles tenham fracassado na tentativa de retirar a cidade do distrito escolar, a autoridade responsável pela supervisão das escolas ou de declarar a cidade uma zona livre das Nações Unidas. A cidade. Esses moradores vocais convenceram seus vizinhos a cortar 30% do já pequeno orçamento municipal. A promessa que o corte resultaria em menos impostos e mais dinheiro nos bolsos acabou não se cumprindo. Que loucura. Quem diria que os impostos não funcionam dessa maneira, né, João Carvalho? Meu Deus do céu! Loucura, cara! Por exemplo, em Canaã, uma cidade vizinha, os residentes pagaram, em média, apenas 70 centavos a mais em impostos do que os de Grafton. E tinham ruas e estradas pavimentadas e iluminadas. Enquanto isso, em 2011, as estradas de Grafton estavam cheias de buracos, a iluminação pública e a coleta de lixo quase desapareceram, a biblioteca pública teve que reduzir o seu horário para apenas 3 horas por dia e a vigilância policial diminuiu porque a polícia só tinha recursos para pagar um agente em tempo integral. A polícia tinha um cara. Além de ver um aumento na criminalidade, os habitantes de Grafton tiveram que lidar com um problema que não se via há um século. Uma onda de
ataques de ursos negros a partir de 2012. Foram os ataques desses animais que fizeram com que Ron Goldstein voltasse a sua atenção à cidade, onde constatou que mistura entre desregulamentação, redução de impostos e ideias libertárias resultava em uma combinação perigosa. Ele precisou da evidência empírica, Precisou da evidência empírica. Muitos dos libertários que viviam na floresta... Criança feral. As crianças ferais não seguiam as recomendações sobre a eliminação de resíduos, o que criou uma fonte fácil de alimento para os ursos. Em segundo lugar, alguns dos libertários começaram a alimentar ursos, da mesma forma que outros alimentam pássaros ou esquilos nos seus quintais. Isso atraiu os animais para as áreas residenciais. Em terceiro lugar, a cidade recusou-se a chamar as autoridades regionais para tentar realocar ou mesmo abater os animais que estavam causando problema. Em vez disso, as pessoas tentavam afastá-los de formas que não eram eficazes, com fogos de artifício. Com o tempo, os ursos tornaram-se mais ousados e mais interessados nos seres humanos como fonte de alimento. E até mesmo pararam de hibernar. Bicho. Mano. Os caras estavam tentando... Eu fico imaginando essa cena de um maluco vestido de Burning Man tentando afastar um urso negro com um fogo de artifício. Em 2016, o fracasso da experiência se tornou evidente e muitos libertários partiram. Falaram, foda-se, os gafanhotos foram embora. Tá? Os gafanhotos foram embora. O orçamento da cidade não aumentou para compensar os anos perdidos e os serviços municipais continuam a ser deficientes em comparação com a cidade vizinha. Lembra que o orçamento agora é 50% maior, mas ainda assim não dá? E eu falei isso lá atrás? De tão fodida que a cidade tá também, né? No entanto, o ambiente está mais calmo e não houve mais ataque de ursos, então talvez isso seja uma vitória. Cara, quando você tem um urso na sua sala e quando você não o tem mais, isso é uma vitória. Você já agradeceu hoje por não ter um urso na sua sala? Aí agora, cara, olha o americano sendo americano. Olha o americano sendo americano. Esses dois parágrafos aqui, é o americano sendo americano, os libertários, a citação. Os libertários agiram dentro do Estado de Direito, portanto não havia nenhuma razão para as autoridades intervirem. Ursos matando a comunidade não é uma razão de intervenção. Pedofilia não é razão de intervenção, né, João Carvalho? Não. Dentro do Estado de Direito. Aham. Eu não lembro de pedofilia ser legal, né? Exato. Meu ponto era principalmente esse. O fiasco de Grafton foi em parte o resultado de um processo democrático justo no qual outros residentes não se organizaram de forma tão eficaz como os libertários. A culpa foi de todo mundo que não era ANCAP. Os ANCAPs não erraram nunca. Quem errou era quem não era ANCAP. Ô, velho. Pra mim, os libertários têm responsabilidade moral, mas não legal, pelo que aconteceu às pessoas que foram atacadas por urso. Mano, que frase é essa? Cara, velho. Responsabilidade moral, mas não legal. Você é moralmente responsável por quem foi atacado por um urso. Aí tá falando do Milley aqui, olha só. Por que será, né? Mano, você quer continuar essa parte do Milley? Porque... Eu só queria ler esse trecho. O lixo é o exemplo mais patético e mostra que não se pode deixar tudo por conta do mercado. O mercado pode regular os preços, mas há outros aspectos da vida humana que ele não cobre. É aí que falha o modelo anarcocapitalista. No lixo, o modelo anarcocapitalista não acerta em nada. Você não precisa procurar no que ele falha. Não, mas aí eles arranjaram um cientista político, né? Mais liberal possível. E o mercado pode regular os preços. Onde o mercado não tende ao monopólio.
Eu adoro as duas últimas frases finais, cara, que é maravilhosa, cara. Eu posso ler as duas últimas? Pode, cara, essas pra gente aqui, fechar? Né? Do professor Clifford. Clifford Graff. O professor Cachorro Vermelho Gigante, o professor Sim. Clifford, vai nos ensinar algo aqui. O professor Cachorro Vermelho Gigante Graff reconhece que as ideias libertárias são inspiradoras e podem ser muito atraentes para eleitores desencantados com os políticos tradicionais. Entretanto, o especialista considera que entregar o poder aos defensores dessa corrente política é um risco de caos e anarquia que pode nos levar de volta à tirania. É inspirador, mas, entretanto, todavia, causaria caos e anarquia e poderia... Causa caos e loucura e insanidade e ataque assim, de João, ursos. Inspiradoras que podem ser atraentes para eleitores desencantados com os políticos tradicionais. O que isso lembra você? Qual fenômeno político isso desperta na sua memória, assim? Isso não me lembra nenhum fenômeno porque eu não sou comunista. É totalmente diferente, né? Porque é a defesa da liberdade. Não me lembra nenhum tipo de fenômeno na Itália, nenhum tipo de fenômeno na Itália, Alemanha, na França, na Espanha, não lembra. Não lembra. Não lembra, não. Na Ucrânia, não lembra. Não, eu não tô lembrando da Ucrânia. De forma nenhuma. É diferente porque eles queriam um Estado grande, nós queremos Estado mínimo. Nós queremos o urso grande e não o Estado grande. Nós permitimos até urso. Vamos voltar pra essa imagem, né? Que assim... É responsabilidade moral, é o tema do dia. Digite aí responsabilidade moral no chat e você terá sorte na sua semana. Cara... E é isso, o load já tá online, tio? Não sei, deixa eu ver se o load já entrou aqui. Acho que ainda não, mas eu tenho que atualizar meu negócio, porque depois que eu entro no canal ele não atualiza. Não, o load não entrou ainda. Não, deixa eu mandar o load entrar. Manda entrar. Porque hoje o Liu... o tio tá fazendo binge de streaming. Depois do meu primo Loão vem o Liu, né, cara? O Liu, eu fui falar load tio ao mesmo tempo. Caralho, você criou o aplicativo de fala português? O quê? Pera aí. Caralho, que bagulho incrível. João, você precisa ver isso. Eu falei pra galera fazer um software de tendência de mercado em inglês. Porque é sempre um adjetivo e seguido de um verbo. E a pessoa fez... Caralho, é muito bom isso aqui. Caralho, nossa, cara. Cara, que genial isso, cara. Naive Coaching. Naive Coaching, velho. Cara, Naive Coaching, cara. É muito bom, velho. Caralho, a revista Exame nunca mais. Meu irmão. Wrathful Benchmark, João. Caralho, velho. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom. Humble Evaluate. Caralho, velho. Caralho, isso é melhor que o ChatGPT, velho. Mano, que bagulho. Eu tenho uma ferramenta pro Como velho. News. Eu vou salvar isso aqui nos meus favoritos, peraí. Variable Officing. Idiotic Targeting. Ai, velho. Mano, eu tô muito bom. Acreditando, cara. Caralho, alguém joga dinheiro na pessoa que fez isso, velho. Fala português, velho. Fala português, cara. Isso aqui é muito a dedonha maluca, né, tio? Demais. Trend de revista de negócios, tá ligado? Velho, eu tô de cara com esse rolê, cara. Isso é muito genialmente bem feito, velho. Dull working, isso eu já fiz bastante dull working. Whole labor. Whole labor, cara. Whole labor, isso aqui é o que a gente quer no socialismo, né? Whole labor, é a nova trend dos socialistas.
Ô, velho, puta que pariu. O cara tirou Impractical Working. Impractical. Caralho, isso fez o meu dia, velho. Ai, velho, eu tô de cara, velho. Mas, eu fiquei muito, muito abismado com o texto da mina, cara. Muito Sim. bom, velho. Sim. Eu vi que é uma autora que tem quase 80 anos já. Eu vi quando ela nasceu aqui. Achei muito bom, velho. Ela era grupo de Muito altíssimo bom. risco, então, na pandemia. Sim. As filhas já eram adultas, né? Uhum. Mas é isso aí, cara. Esse texto pegou a gente desprevenido de uma forma positiva, porque a autora fez uma crítica muito boa, relacionou as ideias libertárias com o contexto dos Estados Unidos na pandemia, que é muito pertinente, diga-se de passagem, porque a gente pode dizer de verdade que na pandemia o libertarianismo saiu da teoria e foi pra prática em geral, né? Sim. E como isso tudo é a negação da própria condição humana. Não sei se vocês aí já leram um texto do Marx, muito interessante, chamado Introdução à Crítica da Economia Política, que é um texto que foi publicado bem depois, e que o Marx fala um pouco sobre individualismo, individualidade, e de que os seres humanos só conseguem manifestar a sua individualidade em sociedade. É isso. Então eu dou um exemplo prático pra vocês. Vocês vestem roupas que têm a ver com a personalidade de vocês. Vocês manifestam a individualidade de vocês através da forma como vocês se vestem. Mas eu tenho muita certeza que poucos de vocês sabem costurar. O que permite que vocês se manifestem individualmente através da roupa? O trabalho coletivo. A vida em sociedade. Nós só conseguimos manifestar a nossa individualidade mediante a nossa convivência em sociedade. É isso, cara. O indivíduo floresce quando o individualismo morre, cara. Como diria Ho Chi Minh, né? Se eu não me engano é do texto dele, né? Sobre moralidade. Não, cara, eu acho que é da Nadjezda. Ah, ela pode ter falado antes, Mas tem no texto do Ho Chi Minh isso aí também. Mas é da Mas ali no Nadjezda. texto A dele. Nadjezda fala disso, falando sobre a nova educação soviética. Né? O Ho Chi Minh fala sobre isso no texto sobre a moralidade revolucionária. A introdução é que tem vários textos, é confuso, né? Tem o Contribuição para a Crítica da Economia Política. E tem o prólogo para a Contribuição da Economia Política, e tem Introdução à Contribuição da Crítica da Economia Política. É porque é tudo rascunho, o Marx não publicou os bagulho na época. Não, isso tudo sai a posteriori, cara. Se não fosse sai bem depois. O Ryazanov e todos esses moleques. Os stalinistas, né, como dizem a galera da Maga 2, né, que falam que os stalinistas publicam. Tem que publicar de novo, que os stalinistas distorceram o Marx, né? Mas aí o primeiro publicado é a Contribuição para a Crítica da Economia Política, que é um puta texto, é muito bom. E aí 30 anos depois sai esse Introdução à Contribuição da Economia Política, que é outro texto, que tem coisas repetidas, mas tem esse trecho sobre individualismo que eu acho muito interessante. E tem outros trechos que viraram famosos, assim, da fala do Marx, né, que são muito interessantes também. Eu sou do time que costura. Você entendeu o que eu quis dizer? Cara, é muito chato quando você faz isso, né? Você tenta provar um ponto usando um exemplo e a pessoa fala, mas eu costuro, e aí? Porra. Cara, o load com certeza vai atrasar. Eu acabei de ver que ele tá ao vivo com o Cauê. Ele tá no dessa letra ainda, né? É porque ele me falou que 3 horas ele ia começar, entendeu? Não, então até ele chegar em casa... Até ele sair, chegar em casa e tal, ele vai demorar. Tá? Não, então eu vou ter que mandar pra outra pessoa. Não, manda, cara, manda. Tem 1.800 pessoas. Qualquer coisa manda pro Cauê. O Cauê tá ao vivo com ele. Sim. O Cauê. É engraçado que o nome do Cauê na Twitch é só Cauê, né? Sim, cara. O Cauê é igual o Xandão, que tem o Twitter Alexandre. Alexandre. É muito austero isso, né? Cara, @Alexandre, cara. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem bem, não sejam ANCAPs. Leiam teoria. Cuidado com os ursos. Cuidado com os ursos, Não deem donuts pra ursos, esse é o conselho da noite. Esse é o melhor conselho, cara. Beijo. Né?